Oi, gente, boa noite. Eu gostaria primeiramente de agradecer pela oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E eu também gostaria de avisar, né, que eu estou nervosa. Assim, muito nervosa. Eu fiquei sabendo que eu iria estar aqui hoje dando uma palestra para vocês faz pouco tempo. Foi muito do nada, assim, porque a mulher que está aqui hoje, infelizmente, ela não pôde por problemas pessoais. E aí, de última hora, falaram comigo. Então, isso quer dizer o quê? Que eu não tive tempo de ficar nervosa. Ontem bateu a realidade e hoje, assim, o nervosismo desceu e desceu com força. Então, fora que eu estou muito nervosa, ainda tem um ponto de que é a primeira vez que eu estou dando uma palestra num evento com tantas mulheres diversas no quesito de idade. Então, tem meninas de 15 anos, tem mulheres de 20 anos, de 30, 50, 60 anos. Então, realmente está sendo algo novo para mim. Mas eu também creio que para algumas de vocês está sendo novo também por ser uma mulher de 24 anos dando uma palestra. Então, estamos no mesmo barco, amém? Então, vamos lá. Eu gostaria realmente de começar sendo sincera com vocês, porque eu fiquei pensando em diversas coisas para falar hoje. E eu me peguei pensando muito numa frase que foi: o que eu vou falar para essas mulheres sobre como ser uma mulher exemplar se eu estou apenas começando? Então, eu comecei a orar, né? E aí eu entendi que, da mesma forma que eu vou mostrar para vocês como ter uma visão diferente, como enxergar algumas áreas da vida de vocês diferente, eu acabei aprendendo muito para estar aqui e, por tabela, eu já entendi que eu também estou estudando para ser uma mulher madura a partir de agora. E para muitos que não sabem, eu sou casada. Meu nome é Aline, prazer. Sou casada. Como eu disse, eu sou nova. Isso quer dizer que eu casei muito mais nova. E no começo do meu casamento, eu fiquei a louca do bolo. Eu não sei se deu isso com você, se você é casada, mas eu queria fazer bolo toda semana. Toda semana eu fazia um bolo diferente, era de cenoura, chocolate. Isso quer dizer que dava certo? Não quer dizer que dava certo. Na verdade, ele murchava no começo, ele solava, eu ia desenformar ele, né? E um dos motivos é que eu esquecia um dos elementos principais no bolo, que ele serve para crescer. Qual? Fermento. O fermento, ele tem o poder necessário, ele dá o poder necessário ao bolo para o bolo crescer. Se você não utiliza o fermento, o bolo não vai crescer. E ainda digo mais, tem uma grande probabilidade do bolo dele solar. E bolo solado é horrível. E da mesma forma, somos nós, né? Assim como o bolo ele precisa do fermento, nós mulheres precisamos do empoderamento para a gente poder edificar. Lá em Provérbios 14:1 diz assim, vocês podem, por gentileza, abrir Provérbios 14. E eu gostaria, por favor, eu esqueci um copo d'água aí atrás, Mari, tu pode pegar para mim? Obrigada. Deixa eu ir de encontro, né? Valeu. E aí, abriram Provérbios 14:1. Provérbios 14:1 diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas mãos. Salomão está dizendo aqui o quê? Que toda mulher sábia edifica a sua casa. Mas como a gente já viu, para uma mulher edificar algo, ela precisa de empoderamento. E eu não estou falando do empoderamento que o mundo fala, não, tá? Porque o mundo, na verdade, ele tem uma ideia completamente sobre o que é empoderar. Na verdade, eu até trouxe algumas frases aqui sobre o que o mundo diz que é empoderamento e eu gostaria de lhe dizer que não é. Então, empoderamento, ele não é meu corpo, minhas regras. Empoderamento não é eu não vou cuidar da minha casa, nem dos meus filhos e nem do meu marido. Eles que se virem. Empoderamento também não é viva o aborto. O Google, na verdade, afirma diferente. O Google, ele fala assim, eu vou dar uma introdução básica, porque depois eu vou abranger um pouco mais.
Mas ele diz: empoderamento é uma aquisição de poder, autonomia e domínio próprio. E desculpa, mas essas três coisas nós só podemos ter com Deus: poder, autonomia e domínio próprio. Se não vem de Deus, eu não sei de onde vem. E o mais engraçado é que ontem, quando bateu a real que eu iria estar aqui, eu me peguei esquecendo de tudo isso que eu estudei para hoje. Porque eu estava muito nervosa. Então eu comecei a ficar nervosa mais e mais e mais. E teve uma hora que eu fiz assim: quer saber? Deixa pra lá. Eu não vou. Eu vou dizer que eu tô doente. Né? Eu vou jogar tudo pro alto. Eu não vou conseguir. Eu comecei a me achar incapaz de estar aqui hoje com vocês, compartilhando a palavra de Deus. E eu orei de novo, porque eu sabia que os meus sentimentos, eles não definem as minhas ações. E provavelmente algumas de vocês devem estar se sentindo incapazes hoje. Incapaz como mãe, incapaz como filha, incapaz como mulher, serva, esposa. E eu gostaria que você saísse aqui hoje sem esse sentimento e entendendo que algo totalmente diferente sobre você, sobre empoderamento e também sobre como edificar igual a mulher sábia, de Provérbios 14:1. Amém? Por isso, nós vamos falar hoje que a mulher cristã, ela foi empoderada para edificar. Vamos lá, todas comigo repetindo essa frase. A mulher cristã foi empoderada para edificar. E como podemos edificar com o empoderamento divino? Hoje nós vamos ver 3 áreas na qual são edificadas quando a mulher entende que ela é empoderada. A primeira área é identidade. Repitam comigo: identidade. Amém. Eu vou beber um pouco d'água que eu estou nervosa. A primeira e principal área que você deve perceber o seu empoderamento é na sua identidade, em quem você é. Como eu já disse, né, o movimento feminista, ele colocou uma ideia na cabeça das mulheres totalmente diferente. Na verdade, com as diferenças que a mulher e o homem têm, ele utilizou as diferenças, para mostrar para a mulher que ela era desvalorizada. Quando você vai ver, você vai comparar os dois gêneros, o sexo masculino e o sexo feminino, obviamente existe uma discrepância enorme entre os dois. Mas eu não estou falando sobre valor. Eu estou falando sobre função, sobre genética. Tem essa discrepância. E não quer dizer que porque a gente é diferente do homem, que a gente é menos valorizada que o homem. Mas as mulheres, elas começaram a pegar essa ideia e se sentir desvalorizada. Elas começaram a se sentir objetificada, a se sentir sem valor nenhum, sem nada. Começaram a se sentir ruim. Mas quando a gente vai ler lá em Gênesis 1:27, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse versículo ele é perfeito para mostrar a valorização da mulher. Mas antes eu creio que a gente precisa ver ele no original, né? Na língua original, no hebraico. Por quê? Porque tem 2 homens aqui. Tem o primeiro homem, criou Deus o homem. E tem o segundo, homem e mulher os criou. E quando a gente vai ver no original, a gente tem que entender se esses 2 homens, Deus está falando exatamente só para homem ou não. E a gente vai lá no hebraico e a gente consegue identificar que o primeiro homem no qual Deus fala no hebraico no hebraico é Adão. Creio eu que se pronuncia Adão. E significa humanidade e ser humano. Já o segundo homem é Zacar, que significa macho, homem, masculino. Então, a gente pode ler primeira Gênesis foi fogo. A gente pode ler Gênesis 1:27 dessa forma. Criou Deus a humanidade, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
E a gente precisa entender isso na língua original, né, no hebraico, para a gente entender que quando ele fala lá, criou Deus o homem, ele não está falando do homem, o sexo masculino. Ele está falando da humanidade. Então, você precisa entender que Deus, ele lhe criou a imagem dele. Então, não tem nada, não tem... Quando você consegue entender isso, não tem sociedade que diga que você é mais ou menos que um homem, que outras mulheres, que outras gerações, porque você consegue entender o seu valor nele. Ele está literalmente dizendo, mulher, você é imagem e semelhança minha. O seu valor não está nas suas coisas, no que as pessoas dizem. O seu valor está em mim, quem eu sou. E eu acho muito interessante essa foto aqui de Joaquim. Quem não conhece Joaquim, Joaquim é o nosso pastor. E eu queria trazer uma imagem palpável, só que eu não consegui. Vai essa mesmo, vai dar certo. Esse é o nosso pastor, galera. E essa imagem, ela revela um pouquinho de quem Joaquim é. Eu não sei se você conhece ele, mas ele é esse. Revela um pouco. Todas nós sabemos que Joaquim não está aqui diante de nós agora, presente. Mas essa imagem revela a essência de Joaquim. Da mesma forma, somos nós. Nós somos os únicos seres criados por Deus, a imagem dele, para poder revelar um pouco de quem ele é. Eu vou repetir essa frase, porque provavelmente você não entendeu. Nós somos os únicos seres criados por Deus, a imagem dele, para revelar um pouco de quem ele é. Uma mulher que edifica, seja qual for a área dela, independente, ela precisa entender, primeiramente, que ela é uma portadora da imagem de Deus. Mulher, você é uma portadora da imagem de Deus. E quem Deus é? Deus é o ser mais poderoso do universo. Ele é o ser que tem mais valor no universo. Se você é imagem e semelhança dele, entenda. Você tem valor de sobra. Você não precisa procurar em nenhum outro lugar. Interessante que eu vou voltar agora para o empoderamento. Tá certo? Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Lá no Google diz assim, que empoderamento significa um processo de adquirir ou receber poder, autoridade e domínio sobre a própria vida, resultando em maior autonomia e capacidade de tomar decisões e realizar transformações individuais ou sociais. Se você não consegue enxergar Deus nesse processo, desculpa, mas eu nem sei o que lhe dizer. Se você não consegue entender que Deus, ele é o único que pode lhe dar autoridade, poder, domínio próprio e autonomia para você se transformar e transformar os outros, desculpa, mas eu não sei lhe dizer quem é que pode. O mundo, ele tenta botar na nossa cabeça que o empoderamento é isso aqui. Se você não estiver aqui dentro, você não é uma mulher empoderada. Se você cuida do seu marido, desculpa, você não está aqui dentro, você não é uma mulher empoderada. Se você quer ter um filho, nossa, você não é empoderada. Olha o século, Aline, já passou. Se você quer cuidar da sua casa, não quer trabalhar, meu Deus, você não é empoderada. E o mundo, ele começou a mexer com a cabeça das mulheres. E você tem que entender que o mundo diz uma coisa, mas o mundo está errado. Deus, ele está dizendo, mulher, você é imagem e semelhança minha. O meu poder é o seu poder. O meu valor é o seu valor. Porque você é imagem e semelhança minha. O nosso valor não está nas nossas roupas, no nosso corpo, nos nossos filhos, no nosso lar, no nosso marido. O nosso valor está literalmente 100% em Deus. Quem Deus é, eu sou. Amém? Então eu quero que você pare e analise se você tem buscado o seu valor nas coisas fúteis, né? Nas coisas que eu acabei de falar. Ou se você realmente tem buscado o seu valor na fonte, que é Deus. E quando você entende isso, você começa a experimentar a paz que excede todo entendimento. Você começa a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
E quando você entende isso, eu não estou dizendo aqui, né, que você vai passar todos os dias feliz da vida. Obviamente vai ter umas tribulaçõezinhas aí, umas pelejas. Eu entendo que vai ter uns dias que você vai estar para baixo, você vai se sentir meio mal. Como eu ontem estava me sentindo incapaz. Mas a gente aprende o que no Grupo Vida? Que as nossas emoções, elas são burrinhas. Então entenda, nossas emoções não definem as nossas ações. Não definem quem nós somos. Quem é que define quem nós somos? Então, quem define o meu valor é Deus. Amém? Então, eu quero que você renove a sua mente com a verdade. Que você é uma filha amada, que você é abençoada, que você é feliz, que você é uma esposa boa. E quando você entende o seu valor, a sua identidade, aí sim você vai poder edificar outra área da sua vida, que é o serviço. Todo mundo repete comigo, serviço. Repete mais uma vez para eu beber água. Serviço. Vamos lá. Lá no DM, para você que não sabe o que é DM, DM é um grupo vida, só que das meninas mais jovens. Se você não sabe o que é um grupo vida é um grupo durante a semana que a gente se reúne para aprender mais sobre Deus, tipo uma célula, um grupo pequeno. Lá no DM, a gente está dando um livro sobre feminilidade. E, inclusive, foi onde eu peguei a maior parte do meu estudo, foi nesse livro. Ele é muito bom. E tem uma mulher chamada Mary Cassin. Eu não sei pronunciar, mas eu creio que seja Mary Cassin. E ela diz uma frase muito boa nesse livro, que é assim. A cultura diz, seja independente. A Bíblia diz, seja indispensável no corpo de Cristo. E eu fiquei, nossa, que frase, uou! E tem diversas formas na qual a mulher, né, nós podemos ser indispensáveis, podemos servir no corpo de Cristo. Começando com o nosso lar. A nossa casa é o lugar onde a mulher ela tem a maior influência. E como somos cristãs, né, a gente tem uma influência boa no nosso lar. Eu não sei se você estava aqui há 2 domingos atrás, mas Nathan, ele estava pregando e ele falou uma frase de um John Maxwell, não sei pronunciar novamente, mas ele falou uma frase que eu anotei e eu fiquei, nossa, é muito boa essa frase, muito boa, muito boa, muito boa. Quando foi ontem eu entendi o porquê essa frase não saía da minha cabeça, era justamente para hoje. A frase fala assim, o seu falar, fala, e o seu andar, fala, mas o seu andar fala muito mais alto do que o seu falar, fala. E eu notei que o serviço é 100% com essa frase. Nós temos que entender que, realmente, muitas de nós temos pessoas, creio aqui, que muitas de nós em casa, nós temos pessoas que não são cristãs. Eu mesmo já tive uma época, quando eu morava com a minha mãe, muito antes, tinha pessoas na minha casa que não eram cristãs. E o nosso papel como cristã é o quê? Espalhar o evangelho. A gente quer falar sobre o evangelho, mas infelizmente tem alguns abençoados que não querem escutar o evangelho. Aí fica difícil pra gente. A gente chega aí, o que é que eu faço? Eu tô falando, a pessoa fica tipo, beleza, ó, mais tarde a gente conversa, tenho que sair rápido. Aí você, beleza, aí chega mais tarde, não, tô cansada, depois a gente conversa. E você fica, mas eu quero falar do evangelho e a pessoa não quer escutar. John Maxwell está falando aqui, não fale, haja. As suas atitudes, elas falam muito mais altos do que a sua fala. Então, quando você começa a servir em casa, quando você arruma a sua cama, jovem, quando você arruma a sua casa, cuida do seu marido, cuida dos seus pais, pode ter certeza que eles não vão nem precisar que você abra a boca. Eles vão conseguir visualizar Cristo em você. Mas também não pense que porque você serve na sua casa, você não deve servir na igreja. Não, Aline, mas pelo amor de Deus, né? A semana inteira eu passo servindo lá em casa, é o tempo inteiro, cuidando de... Aí eu chegar no domingo e vou servir na igreja também. Bora ver o que Efésios 4:16 diz. Dele,
Todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Paulo ele não está dizendo aqui, cada parte realiza a sua função se não estiveres cansada. Porque se tu estiver cansada, pode ficar em casa, não precisa realizar a tua função não, tá? Eu não sei se algumas pessoas aqui conhecem um jovem daqui da igreja, o nome dele é Israel. Israel, ele... Passa aí a imagem, por favor, quem está no slide. Israel, ele começou no exército agora. Eu e Nathan tá aí prestigiando ele. Foi um momento muito legal. E eu comecei a perguntar. Eu tenho um irmão também que está no exército, acabou de entrar. E ele falando, né, novidade, e aí, Israel, qual é a parte mais difícil? Aí ele disse, o cansaço. Aí eu, sério? Ele, oxe, Aline, acordar de 3 da manhã, ficar 10 horas em pé, no sol, capinando mato, ainda ter que ir para a administração, que eu estou morto, estou cansado. Tem vezes que ele chega aqui na igreja, ele estava parecendo um zumbi, o bichinho. Mas o interessante é que aí eu percebi na mesma hora uma frase, quando ele começou a falar comigo sobre isso, e a frase é o seguinte: um soldado cansado continua marchando porque ele não luta sozinho, mas faz parte de um exército. A mesma coisa somos nós. O nosso exército é a igreja. A gente não está servindo sozinho. A gente está servindo juntos por causa de uma igreja. O cansaço, ele é presente na vida de todos aqui. Uma jovem de 24 anos também vive cansada. Eu entendo que tem muito ainda para eu entender o que é cansaço, mas eu ainda estou muito cansada. Então, se eu estou cansada, eu entendo que vocês também estão cansadas. Mas não adianta eu edificar, servir o meu lar, a minha casa, se eu não edifico e não sirvo o meu lar, a minha casa na igreja. Entenda que a minha casa e a sua casa é nossa, é sua. Mas a igreja é nossa casa, é o nosso lar. É onde a gente aprende mais sobre Deus, é onde a gente está em comunhão com os irmãos, é onde a gente adora o Senhor e é onde a gente serve com alegria, mesmo estando cansada. Lembre disso. Então, a minha pergunta para você hoje é: você tem servido não só na sua casa, mas também na sua igreja? Você tem utilizado o empoderamento divino para edificar os seus lares através do seu serviço? Quando você serve no lar, na sua casa, na igreja, na comunidade, você passa a transformar vidas, gerando curiosidade nas pessoas. As pessoas começam a ver as suas ações e elas começam a ficar curiosas. Nossa, a Aline estava toda nervosa, estava se sentindo incapaz e hoje está aqui. Ela tem alguma coisa de diferente, porque não é possível a menina toda nervosa estar aqui. Fulano estava doente e mesmo assim veio para a igreja porque ele é líder de ministério. Nossa, ele tem alguma coisa de diferente. Não é não? Então as pessoas vão começar a olhar, pessoas cristãs, pessoas não cristãs, e você vai ser um exemplo na vida delas. Elas vão querer o que você tem. Elas vão querer aquela primeira coisa lá, a identidade. Elas vão querer ver isso em você. A gente viu 2 áreas na qual Deus, né, ele transforma, ele edifica quando a gente entende esse empoderamento, que é a nossa identidade, quem nós somos, né, somos imagens e semelhanças de Deus, o nosso valor está nele, e também serviço, que é o quê? Nosso serviço. A gente serve não apenas no lar, mas também na igreja, e a gente serve mesmo em meio ao cansaço. O terceiro ponto é comunhão. É a terceira área que a gente vai ver que vai ser edificada quando a gente entende o nosso empoderamento. Alguém aqui já viu uma coxa de retalhos? Alguém sabe o que é? Pronto, perfeito. Eu não consegui uma coxa não, mas eu consegui um tapete. E muito bonito, tá? É isso aqui. O que é isso? Isso aqui são vários tecidos que provavelmente você que é costureira, você que entende, você vai costurando e vai sobrando os tecidos. E aí você vai guardando, porque você não sabe o que fazer. E se você vê só ele, só um pedaço, você fica tipo, nossa, esse tamanho não tem valor, né? Mas quando junta,
ele forma um tapete belíssimo. E a mesma coisa, deixa eu guardar aqui, né? E a mesma coisa somos nós. Nós somos muito diferentes. Nós temos idades bem diferentes. Nós temos gostos diferentes. Nós viemos de uma família totalmente diferente. Mas, para falar a verdade, você não vai muito longe sozinha. Igual esse tecido aqui, ele não tinha muito valor sozinho. Não estou dizendo que você não tem valor, mas você não vai muito longe sozinha. E quando você está em um grupo, quando você está em comunhão com as outras mulheres, meu filho, você vai em um lugar que você não consegue nem imaginar que você vai. Lá em Tito 2, do 3 ao 5, eu não coloquei aí não, mas eu vou dar a ideia do que ele fala. Ele diz que mulheres, elas ensinam e influenciam umas às outras. Principalmente mulheres mais velhas para mulheres mais jovens. E eu creio que é disso que precisamos, não só aqui na igreja, mas no século de hoje. A gente precisa ter comunhão umas com as outras. E aí eu entendo, somos totalmente diferentes, nós nos vestimos diferentes, nós escutamos músicas diferentes, temos modos de falar diferentes, nós somos diferentes, eu entendo isso, mas eu estou dizendo que uma mulher que edifica, ela deixa marcas duradouras em outras. Uma mulher empoderada por Deus, ela deixa um legado de discipulado e serviço. Então, por mais que algumas jovens, né, elas parecem um pouco demais, ou porque algumas senhoras parecem um pouco caretas, eu entendo, ainda assim, a gente tem muito o que aprender uma com a outra. Não adianta a gente edificar a nossa identidade, a gente edificar o nosso serviço, se a gente não vai edificar umas às outras. Mulheres mais maduras, né? Vocês sabem quantas meninas, quantas jovens aqui namoram? Vocês já conversaram com elas sobre o relacionamento, deram uma dica, ajudaram elas nos relacionamentos delas? Mulheres mais jovens, vocês sabem onde as mulheres mais maduras moram? Você já sentou para conversar com ela no culto mesmo, depois do culto, para saber como está a família dela, o marido dela, os filhos dela? Vocês já chamaram para almoçar juntas e ensinar a assar um bolo com fermento, por favor? Vocês já tiveram essa comunhão não só dentro da igreja, mas fora da igreja? Porque nós somos edificadas para poder edificar. Deus nos edificou, mas nós precisamos repassar, nós precisamos criar esse legado. Então, Deus nos deu um empoderamento divino para que a gente pudesse discipular umas às outras. Pare de reclamar que as jovens são bagunceiras, que só sabem gritar. E parem de reclamar que as senhoras, sei lá, são sem graça. Eu sei, eu não estou dizendo que vai ser fácil não, tá, gente? Essa comunhão. Porque, como eu disse, somos muito diferentes. Eu tenho um papo com Lara que vai fluir muito mais do que com Lindinalva. Se bem que meu papo com Lindinalva flui muito bem, viu? Mas, realmente, Lindalva, tá vendo como eu preciso ter mais comunhão? Então, eu entendo isso, que vai ser um pouco difícil. Não estou dizendo que vai ser fácil, que vai ser do dia para a noite, que eu vou ser best friend forever de Naoko. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que mulheres, elas são edificadas para poder edificar. E com certeza você vai aprender muito mais com uma senhora ou com a jovem do que com a mulher da sua idade. Lembrando, a mulher cristã, ela foi empoderada para edificar. Nós fomos empoderadas pelo Espírito Santo para que a gente possa para que a gente possa edificar nessas 3 áreas. A gente viu 3 áreas hoje. A primeira área foi o quê? Foi identidade. Quem nós somos? Quem eu sou? A minha identidade. Eu sou quem Deus diz que eu sou. O meu valor está totalmente atribuído a Ele. Não tem ninguém que possa falar que eu sou melhor, que eu sou pior do que fulano, que cicrano. Não importa.
A sociedade, não importa o que me diz. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou imagem e semelhança dele. A segunda área foi o quê? Foi serviço. Usando o seu esforço, mesmo em meio ao cansaço que eu entendo que tem, a gente precisa o quê? Edificar não só o nosso lar, mas também a igreja, o corpo de Cristo. Precisamos chegar aqui um pouquinho mais cedo mesmo na igreja, para a gente poder trabalhar, botar a mão na massa. Ah, não, Aline, mas esse ministério não é para mim. É sim, bora simbora. Você foi edificada para poder edificar na casa do Pai também. E a terceira área que a gente acabou de ver foi comunhão. Desfrutando de momentos com outras mulheres para a gente aprender muito mais, poder crescer muito mais e poder realmente formar uma bela amizade como igreja, fortalecer para a gente estar unida e só ir adiante. E durante essa semana, eu realmente gostaria que você fizesse uma autoanálise de como o empoderamento divino, ele tem lhe dado suporte para você edificar em todas as áreas da sua vida. Não só nessas 3, mas em todas as áreas da sua vida. Eu realmente gostaria que você focasse na sua identidade, lembre do seu valor. Agora lembre, onde é que eu posso estar servindo mais? Qual é o local que eu posso estar? Não só na minha casa. Não, na minha casa também. Onde é que eu posso estar servindo mais na minha casa? Mas onde é que eu posso estar servindo mais também na igreja? E terceiro, procure uma mulher para poder ter comunhão essa semana. Amanhã é dia de culto, então procure uma mulher que não seja da sua idade, né? Uma mulher mais jovem, uma mulher um pouquinho mais madura, para que vocês possam estar crescendo juntas. Ah, Aline, mas não tem papo. Não, vai ter. Deus vai deixar fluir, meu filho. Então é isso. Eu realmente gostaria que a gente pudesse entender que Deus, Ele nos empoderou com o empoderamento divino do Espírito Santo para que a gente pudesse edificar e transformar as vidas dos outros. Amém? Amém. Vamos orar?